faltando aí 1 minuto para a gente começar a nossa festa, né? Olá, gente, 10h59. Não chegou ninguém. Meu Deus, todo mundo ainda dormindo, é isso mesmo? Caramba! 10h59, eu já estou aqui a postos, depois de uma boa conversa com o nosso grupo de Zap bagunçando. Olá, bom dia! Estamos exatamente às 11 horas na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o Rio de Janeiro. Espero que todos tenham tido, assim, um final de semana com muita paz, com muita tranquilidade e que estejam prontos para encarar todas as diversidades que possam vir a ocorrer ao longo desta semana. Portanto, acho sempre providencial a gente falar sobre dados que são esquecidos, incompreendidos. Em síntese, é importante a gente falar de coisas que a vida, a Alessandro, saímos de lá, viemos para cá e hoje acho que eu vou falar em algo interessante, porque a gente conversa muito sobre uma política paralela, né, Alessandro? Então hoje eu tenho você aqui e o time dormindo para variar, mas tudo bem. Uma postagem por outra, eu estou tendo 50, 60 pessoas visualizando ao longo da semana. Isso é que importa. Bom, isso é você, Alessandro, que fazendo as minhas pesquisas eu achei muito interessante reviver ou aclarar a mente das pessoas com relação às nossas repúblicas. E nessa pesquisa, nesse vai, nesse vem, eu acabei por entendendo bem a propositura de cada república. Hoje nós estamos na sexta e eu vou ao longo das semanas, todas as segundas-feiras, falando sobre essas repúblicas, porque por incrível que pareça, no final do meu discurso, dará para se perceber que a primeira república parece que está incorporada na nossa sexta. E você vai perceber e observar o que eu estou falando, que causou-me assim muita surpresa o fato de ter ligações entre a Primeira República e a atual Sexta República. E por que será? Vamos saber? Pois é. Então, Dom Chico, o homem que sabe tudo de realeza, é ele que administra, é ele o mentor, é ele que faz toda a programação da DC Miriti de segunda a segunda. Portanto, fique ligadinho, porque na parte da tarde tem aquela boa música, aquele bom samba, grandes artistas desfilando na DC Miriti. Meus respeitos, meu carinho, Dom Chico, e obrigado por você ter dado aquele like para mim. Bom, sabem vocês que desde 1889, o Brasil, com a proclamação da República, teve chefes de governo, né? Esses chefes de governo são denominados de quê? De presidente. E, consequentemente, começa a Era das Repúblicas. E essa Era das Repúblicas, chegamos à sexta. E o que aconteceu exatamente com esta primeira era? Bom, nesta primeira era, nós tivemos 13, nada mais, nada menos do que 13 presidentes. E a coisa tomou, assim, uma proporção bem interessante, que eu vou fazer um link ao longo da exposição, e vocês vão observar nesse link que tem tudo a ver com o nosso momento. Danilo Guerra Couto sumido, toda quinta-feira falo de carnaval e você não tem aparecido. Danilo Guerra Couto está exatamente lá no Rio Grande do Sul. Bom, então,
Na Primeira República, nós tivemos 13 presidentes. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Olha só, tem pessoas que eu acredito que muitos de nós nem nunca ouvimos falar. Então, vamos falar dessa Primeira República. A Primeira República, ela teve alguns nomes. República Velha, República da Espanha e República Oligárquica. Ela ocorreu, a Primeira República, de 1889 a 1930. Portanto, a Primeira República, ela durou 40 anos, 11 meses e 9 dias. Bom, assim sendo, foi um período do início do Brasil, marcada por algumas práticas. Enio Manso, meu filho, bom saber que você está aí já acordando cedo. Bom dia. Te amo de paixão. Imagine vocês que na Primeira República aconteceu o primeiro voto de cabresto e a troca de favores. Isso lembra alguma coisa a você? Então, continuamos a historinha porque tem tudo a ver a Primeira República com a República atual. Socorro! José Carlos Machini, o homem da passarela. Bom ter você aqui porque a gente está falando de República Velha, de República da Espanha. Ou seja, nesse período, alguns conceitos se eternizaram, como a política do café com leite e a política dos governadores. Estão percebendo? Aí vem centrão, estrutura de poder. Observem o quanto algo tem a ver. A Primeira República tem muito a ver com a Sexta República. Era um período de autoritarismo, desigualdade social e jogo político de oligarquias. Foi então um período marcado pelas tensões sociais extensas existentes que ocasionaram inúmeras revoltas, como a revolta da vacina e a revolta da chibata. Isso aí tá lembrando alguma coisa? Ou a mente está aclarando? Porque eu fiquei perplexa. Eu não sou professora de história, mas ultimamente eu estou começando a ir buscar, a querer reconhecer, porque eu acho que de quando em vez é importante a gente se situar, né? E olha, vejam vocês, a Primeira República fala em autoritarismo, fala em desigualdade social, fala em uma política onde é determinado aquilo que se quer e não o que o público precisa. E tem a revolta exatamente da vacina, porque não é desconhecido de um de nós que em 1920 acontece exatamente o quê? A gripe espanhola. Portanto, 100 anos depois, nós acabamos tendo aí a Covid-19. Então, para comemorar o centenário da espanhola, me chega a Covid-19. Bom, essa República Velha, ela foi até 1930. Como vocês estão vendo, ela conseguiu sobreviver exatamente por 40 anos. E assim sendo, o fim dessa República Velha ocorreu quando Washington Luiz foi deposto pelas tropas que deram início à Revolução de 30. Eu sei que nem eu, que já sou tão idosa, muito menos vocês, viveram esse momento. Luciana Monteiro, muito obrigada aí por você estar aqui com a gente. E vamos de cultura com a Primeira República. Gostei. Dá para fazer um slogan, né? E vamos de cultura com a Primeira República. Pois é. Então, no momento que chegamos a 1930, houve a Revolução, que dá por fim a essa Primeira República. E essa Revolução, ela foi a responsável em colocar o estadista, o considerado para alguns ditador Getúlio Vargas no poder. E aí vão dizer, mas como que Getúlio Vargas foi para o poder?
Na verdade, ele fora considerado uma pessoa, um homem. Ângel Carvalho, minha enfermeira predileta, minha aluna do coração. Prazer em ter você aqui. Getúlio Vargas foi considerado aquele estadista que ia e foi a favor do pobre. Sabem vocês muito bem, né, até hoje, que todo político que vai a favor do pobre, se ele for bem intencionado, ele irá por passar grandes dissabores, né? Como diz aqui Danilo Guerra, ele é o grande estadista de valor. Pois é, por conta de quê? Para quem não sabe, hoje, se nós, na qualidade de empregados, temos os direitos, esses direitos inicialmente foram solicitado e auspiciado, posso assim dizer, por Getúlio Vargas. Para muitos, dizem o seguinte: ele criou a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho. Vamos fazer uma explicação aí para que as pessoas fiquem integradas no assunto. Ele efetivamente sabia que o direito de trabalho nos Estados Unidos tinha um valor imensurável. E ele, como um cidadão viajado, como uma pessoa respeitosa, ele fez o quê? Ele achou providencial necessário trazer para o nosso país a manutenção de uma lei que pudesse estar de braços abertos para todo e qualquer empregado. Então, Getúlio Vargas foi o presidente que presidiu a nossa nação com os louros da classe que trabalhava. É claro que quando nós falamos da classe trabalhadora, nós já sabemos perfeitamente bem que iremos bater de frente com a elite. Porque a elite, ela, em via de regra, não são todos, mas uma boa parte, apregoam que quem tem, quem não tem paciência. Ou seja, quem pode manda, quem não tem poder obedece. E Getúlio Vargas era o presidente que, quando fazia os seus pronunciamentos, a classe menos favorecida o ovacionava. Ele foi realmente um presidente do povo, com o povo e para o povo. Bom, então, de 1889 a 1894, nomeou-se assim a nossa primeira república como a República da Espada. Gente, Raquel França, muito obrigado por você estar aqui, hein? Estou muito feliz por você estar assistindo. É um prazer, Raquel, ter você e esteja certo. Quando a gente troca aqui as nossas figurinhas, algumas informações, elas eu acredito que venham valer a pena, porque é bom a gente fazer um programa essencialmente cultural. Esse é o meu objetivo, porque o que eu quero mesmo é que a gente fique sempre antenado. E voltando aí, observem vocês, falando em República da Espada. Por que essa aí, República da Espada? Será que tem alguma coisa a ver com carcará? Com pega, mata e come? Fiquem ligadinhos, quem seria esse carcará? Bom, a Primeira República, segundo o historiador Marcos Napolitano, ela foi organizada da seguinte forma. Vamos dizer, no primeiro momento, que foi de 1889 a 1898, ela foi considerada a República da Consolidação. Ora, isso significa o quê? Que no momento em que se cria uma república, e observem vocês que tudo vem muito a calhar. Vejam só, se a república começa, a Primeira República, em 1889, a escravidão do Brasil termina em 1888. Portanto, um ano e alguns meses após, se proclama a Primeira República. Significa que existe uma igualdade de pessoas, não de valores. Essa igualdade de pessoas e não de valores nos remete a entender que a dificuldade, por ser muito grande, era muito fácil se trabalhar para uma pessoa
e depois essa pessoa dizer: você vai ter que votar em mim ou você vai ter que votar no fulano. Observem que daí, como eu disse inicialmente, estamos diante de uma propositura do voto de cabresto. Então, no primeiro momento, consolidou-se essa república, que foi de 1889 a 1898, ou seja, levaram 9 anos para consolidar a primeira república no Brasil. No segundo momento, surgiu então a institucionalização. Isso quer dizer o quê? Que de 1898 a 1921, que pegou o período pandêmico, que naquele caso foi a gripe espanhola, marcou-se então o auge da Primeira República. Tudo aconteceu no momento que houve a institucionalização. Desde aqui a desaquietar os menos favorecidos, aquietar os mais favorecidos, enfim, criou-se uma possibilidade, porque se a República já estava consolidada, criou-se uma possibilidade de demonstrar à população que quem manda, manda. Isso nos lembra alguma coisa? É só pensar. Bom, e essa Primeira República, de 1899 a 1921, foi o auge, onde tudo aconteceu. A terceira crise, por si só, chegou-se de 1921 a 1930. Então, nós tivemos 3 momentos na Primeira República. Uma que foi consolidar, que levou nada mais, nada menos que 9 anos. Depois que ela foi consolidada, ou seja, cada um estava no seu lugar, tivemos o segundo momento, que foi institucionalizar tudo. Então, tudo precisava estar nos seus devidos lugares, acontecendo todas as barbáries como está acontecendo no dia de hoje. E no final, entre a consolidação, a institucionalização, chega um momento de crise, que foi 1921, vamos dizer assim, com resquícios ainda da gripe espanhola, a 1930, que a coisa toma aquela proporção que só Jesus. Maria do Céu, Penha Rodrigues, bom ter vocês aqui. Maria do Céu, espero que esteja bem. Penha, grande beijo também. Bom, quando acontece a crise de 1921 a 1930, entram para a política novos atores. Quando a gente fala novos atores, significa o quê? Que surgem neste cenário pessoas que vão migrar para a política, uns sendo franco-atiradores, outros sendo pessoas recomendadas. Em síntese, cria-se aí, então, um jogo de interesse. Isso lembra alguma coisa a vocês? Prestem atenção. Isso é a Primeira República do Brasil, não é hoje não, tá? Bom, consequentemente, vocês podem perceber que em 1930 nós já estávamos vivendo o caos do desespero. E aí vocês vão dizer, mas por que, Célio, o caos do desespero? Muito simples, porque poder é uma coisa que todo mundo quer. E esse poder, obviamente, iria mexer com os brilhos das pessoas. No momento em que falamos em crise, que foi de 1921 a 1930, nós tivemos nada mais, nada menos do que 3 presidentes. Um que foi o Epitácio Pessoa, outro o Arthur Bernardes e, para combinar com a Primeira República, nós tivemos o presidente Washington Luiz. Bom, assim sendo, durante esse interregue todo, aconteceram situações interessantes. Rodrigues Alves, ele havia sido eleito para ser o 10º presidente da nossa República. Acontece que o coitado morreu antes
de assumir a presidência. Isso quer dizer que ele não assumiu a presidência e já começa aquele joguinho de quem é vice assume o poder. Porque esse país, diga-se de passagem, é o país do vice, né? A todo momento, quando não morre é impeachment, quando não é impeachment vai embora e o vice assume. O vice é sempre contra os ideais do presidente. Aí acontece algo interessante. O presidente faz uma proposta, diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí acontece no trajeto, acontece alguma coisa com essa figura, ele sai do cenário e entra o vice, que embora diga que é favorável aos ideais dele, mas muda tudo. Lembram vocês no governo passado? Lembram vocês do impeachment? Lembram vocês quem assumiu o lugar que não foi nem um pouquinho melhor do que se esperava? Pois é, assim aconteceu naquela época. Imaginem vocês, Rodrigues Alves vem a falecer e o seu vice, Delfim Moreira, assume a sua pasta. Contrapartida também, ainda na Primeira República, acontece o quê? Quando chegamos lá no finalzinho, Júlio Prestes for eleito em 1930, em meio àquela grande situação que foi a Revolução de 1930. Todos nós sabemos, olha a minha aluna chegando aí, saudades de você. Vocês sabem, lógico, que 1930 foi um período em que marcou não só o final da Primeira República, como também um momento de grande desespero para todo o país, né? E Júlio Prestes, que for eleito, não assumiu. Por que ele não assumiu? Porque efetivamente a Revolução tirou-lhe o direito de poder assumir a presidência. É bom que vocês saibam, olha só, hein? Rodrigues Alves, antes de assumir a presidência, faleceu em decorrência da gripe espanhola. Dizem os livros, imaginem vocês, hein? Se a moda pegasse, o presidente morreu de gripe espanhola. Ponto. Bom, assim sendo, Júlio Prestes, e esse nome parece que nos anais da política ele tem bem significado, né? A gente percebe que esse sobrenome Prestes abala um pouco a estrutura de algumas pessoas e alguns governantes. Prestes não assume o seu lugar de presidente na situação em que se encontrava todo o país com base na Revolução de 1930. Assim sendo, essa nossa Primeira República, chamada também de República Velha, tem algumas características. Observem vocês, prestem bastante atenção, que desde o primeiro momento eu estou pontuando para vocês algo que eu achei assim muito interessante, que foi, vamos clarear a nossa mente, né? A Primeira República, ela chega marcando sim um período de autoritarismo, desigualdade social, jogo político de oligarquia, e foi um período marcado por tensões, onde aconteceram inúmeras revoltas. Isso lembra você alguma coisa? Ou isso foi só lá na Primeira República? Atenção, nós estamos na Sexta República, hein? Não é a primeira, não. Mas fica com isso aí na cabecinha para a gente poder continuar. Bom, como característica da nossa Primeira República, chamada também de República Velha, houve aí um controle de oligarquias. Então, estávamos diante de situações e sedimentais ou sedimentadas. Olha só, mandonismo, isso lembra o indivíduo querendo ser
o dono do mundo, tomando por base que ele era nada mais, nada menos do que os donos da terra. E aí ele manipulava toda a população. Vocês estão percebendo que é a primeira república? Pois é, lá na Primeira República, de 1889 a 1930, existiu como uma das características dessa república o mandonismo, ou seja, eu mando sim e você obedece. Eu sou o dono da terra, sou eu que determino o que a população vai fazer, porque aqui no espaço físico quem manda sou eu. Olha só, que coisa absurda. Depois, observem que foram 3 características que sedimentaram essa Primeira República. Observem se tem alguma coisa a ver com a nossa Sexta República. Primeiro, o mandonismo. Eu mando porque eu sou o dono da terra, porque eu emprego, porque eu posso. Então, se eu dou o pão, eu exijo que faça o meu jogo. Alguma coisa a ver com o Centrão? Não sei, qualquer coisa assim é mera coincidência, né? Bom, no segundo momento, temos o coronelismo. Lembra alguma coisa? Pois é, os coronéis, né, determinavam ser o dono do poder sobre a população local. Observem vocês que o mandonismo era de âmbito e restrito geral, ou seja, mando, ponto, acabou, quem sabe aqui sou eu, se eu disser que vai comprar o produto tal para imunizar sim, se não, se eu disser que não é não, vai morrer todo mundo, o problema é meu. Esse é o mandonismo, ponto, né? De âmbito assim geral. Aí chega uma segunda característica que é o coronelismo, que é a forma com que os coronéis determinam o que e quem vai fazer na sua localidade. Ou seja, como se o país fosse dividido em guetos e em cada gueto existisse um dono. Então, eram os coronéis, como até hoje a gente conhece vários e vários coronéis, né? Imaginem que, sem sombra de dúvida, nós, de quando em vez, em especial hoje, nós entendemos que todos os direitos, eles são apresentados, mas em raríssimas ocasiões eles podem ser colocados em prática, porque existe um processo de obediência avassalador. A prova aí está quando nós demoramos tanto a vacinar e acabou morrendo mais do que talvez tivesse que morrer. Mas bola para frente e vamos lembrar que eu só estou falando da Primeira República. Bom, esses coronéis que eram os donos da terra, eles também garantiam votos, desde que ocorresse distribuição de cargos públicos. Lembra alguma coisa isso a vocês? Pois é. Então, esses coronéis dominavam um território, um gueto, e aí, com o seu poder de mando, com sua capacidade de dizer que aqui faz o que eu quero, acabava sendo, para qualquer político, um grande articulador. Esse grande articulador, em função de quê? Bom, você é o político que quer se eleger, não é? É, ótimo. Então, eu tenho um número significativo de pessoas que eu estou mandando votar em você. Agora, se você ganhar, você terá que me dar uns cargos políticos para que eu possa distribuir entre as pessoas das minhas relações. Olhem, prestem bastante atenção. Eu tenho aí muitas professoras, eu tenho esposo de professora, eu tenho figuras do carnaval que muito bem sabe delinear a história do Brasil. Agora, observem vocês o quanto isso aí é preocupante. Já desde a Primeira República, datada de 1889, que os acordos para cargos políticos já era
negociados, já eram negociados. Já na Primeira República, os coronéis já cediam votos em troca de favores. Alguma coisa lembra a era atual? Claro, tudo. Bom, consequentemente, se o político não fechasse com o coronel X, automaticamente ele estaria fora do governo. Ora, observem que desde os primórdios, ser importante e estar em cargos públicos era realmente o que interessava. Como pode vocês verem, as coisas acontecem de forma que entendemos que todo momento o procedimento da política não mudou. Mudam os atores, mas não mudam as características. Mudam os atores, mas não muda a trajetória para chegarem a um alvo, que o alvo nunca deixou de ser quem? Nós, o povo. É esse povo que elege, é o mesmo povo que sofre, né? Isso na Primeira República e nós já estamos na Sexta. Olha, eu enfatizando isso toda vez. E no final nós temos aí uma outra característica interessante que é o clientelismo. O que é isso, Célia? O clientelismo significa uma prática de troca de favores entre os atores. Aí já não dependia mais do coronel, e sim das pessoas da sociedade. Olha só que coisa interessante. Os coronéis, é só pensarmos, eles eram pessoas da sociedade também. Porque frequentar a sociedade significa o quê? Aquele que tem o poder. Um poder em função de dinheiro. Porque só se fala em sociedade, alta sociedade, aquele que tem o pedigree. Aquele que chega trazendo na sua bagagem um nome de herança. Vamos dar um exemplo aqui. Todas as vezes que ouvimos falar em Mairinque Veiga, nós já sabíamos que eram pessoas de poder em função deste nome ser um nome forte, de pessoas de uma condição financeira acima do bem e do mal. Guiller, né? Família Guiller, nada mais, nada menos do que donos do hotel Copacabana Palace. Imagina, Copacabana Palace parece que fez 98 anos. Imaginem na época, 1930, no auge do auge, chega a família Guiller para assumir o maior hotel, podendo-se dizer, em especial, não só do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, e o hotel mais renomado no exterior. Então, a família Guiller, ao chegar em qualquer lugar, era a família Guiller, porque eram pessoas que a sociedade teria que aceitar, receber, para poder dar sustentação à elite. Então, os coronéis, sem sombra de dúvida, era essa elite também. E eles saem de uma posição de coronel e passa a ser o clientelismo, que é nada mais do que nada menos do que as pessoas que faziam trocas de favores. Vamos dar um exemplo? Você quer construir não sei o quê? Ótimo. Então faz o seguinte, eu vou ganhar essa licitação e dou a você um percentual X. Mais ou menos nessa vibe. Ou seja, nada mudou nesse país desde 1889. Mudam os atores, mas não muda a encenação. Os atores mudam, mas a encenação é a mesma, porque a propositura não é diferente. Bom, então, como vocês podem observar, e eu havia falado antes, várias políticas foram implantadas no nosso país. Entre as políticas mais conhecidas, mais consideradas, nós falamos na política dos governadores e a política dos estados, né? Que eram aquelas que eles consideravam
como uma política que só um centro, hoje o centrão, né, determinava a regra do jogo, o cenário político. Bom, consequentemente, essa política de governadores e a política do café com leite perdurou por muitos anos. Olha, ocorreu que quando houve o presidente Campos Salles, que durante algum tempo ele teve resistência e a existência da política velha, ele percebeu que naquela atuação, né, na qualidade de um ator político, a figura do coronel era fundamental. O coronel, naquela época, e ainda hoje, representa o poder bem providencial, essa primeira república. Olha, eu realmente, cada vez mais, eu fico satisfeita com as pesquisas que eu faço. Por quê? Nós temos aqui agora, me assistindo muitas professoras, né? Se vocês observarem, essas posições, elas não são mencionadas em sala de aula, o que é um engano. É um erro quando nos tornamos omissos nos fatos que levaram a um conhecimento arquitetônico da política. Porque a política nada mais é do que uma arquitetura, né? Eu começo assim dizendo, estou chegando, vou fazer, depois eu meio faço, depois já digo que não posso fazer porque não depende de mim. No final, já estou naquele conglomerado do faz de conta que eu estou aqui e vamos que vamos. Bom, essa figura do coronel sendo fundamental, ele era a criatura que no fundo, no pedaço dele, a lei era ele. Tipo, é isso que eu quero, é isso que eu faço, é isso que pode ser. Bom dia, professora, bom dia. E aí vocês podem observar que essa política aí desse coronel foi um ranço tão grande, mas tão grande, que até hoje nós ainda chegamos em algum lugar e tem um santo coronel. Como? Não me pergunte, mas são criaturas que se enraizaram e que a política tentou dar uma outra roupagem, mas o fato é, os coronéis estão presentes na Sexta República, e isso foi fato da primeira. Bom, o coronel, ele já era aquele convencedor, ele convencia as pessoas a votar em quem ele achava que ele ia ganhar alguma coisa com a presença desse ou daquele político. O voto não era secreto. E por isso que eu falei para vocês que existia o voto de cabresto, porque as pessoas eram intimadas a votar nesse ou naquele político. Imaginem vocês, o voto não é secreto. Então, se o voto não é secreto, quando eu acabasse de votar, toda a plenária sabia a quem eu estava dando meu voto. Portanto, não era segredo de ninguém. Todo mundo, no final, percebia que eu era esse ou aquele partido e que, se o partido ganhasse, eu teria todos os benefícios. Triste seria quando eu dissesse que ia votar em alguém e na hora eu errasse. Eu estaria banido. Por conta de que eu tenho o compromisso, eu na qualidade coronel, né, tenho um compromisso com o político tal, depois ele vai me fazer favores, porque eu estou nas duas vibes, eu estou como socialite, estou como coronel, e se ele não fizer favores para mim, com certeza na próxima eleição eu não voto nele e nem deixarei aqueles que trabalham para mim votar nele. Então era uma troca.
Isso nos lembra alguma coisa? Talvez sim, talvez não. Bom, vamos falar então da política do café com leite. O que era a política do café com leite? Isso foi ministrado na escola, vamos dizer assim, de forma muito rápida, mas não foi totalmente desconhecida, né? A política do café com leite é um conceito voltado a acordo entre dois estados, São Paulo, Minas Gerais. Vejam vocês que o Rio de Janeiro não estava nessa composição. Falou em política de café com leite, já entendemos que estamos agregados a dois estados da federação, São Paulo e Minas Gerais. E aí, eram eles que escolhiam o presidente. Durante muitos anos, foi bem assim. São Paulo, Minas Gerais, ditavam a regra do jogo. E se bobear, ainda hoje, uma boa parte do Senado, das câmaras, estão sendo, vamos dizer assim, impulsionados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em especial hoje, São Paulo vem a ser o grande desafeto do nosso chefe de Estado. Talvez por uma questão de medir força na busca de uma nova mudança nesse cenário político e que ele venha a qualquer momento também pleitear a presidência da República, e por conta disso a governança do estado de São Paulo tem sido massacrada, em especial com essa santa e bendita pandemia Covid-19. Bom, então, só que em algumas épocas eles diziam que o tiro havia saído pela culatra. O que é isso? Muito simples. São Paulo e Minas Gerais articulavam a presidência. Era eles que queriam. Observem que São Paulo e Minas Gerais tinham várias e várias fazendas, né? E a história do café com leite é porque a criação do gado e a plantação do café. E por isso eles eram os grandes coronéis da Primeira República. Bom, então, nem sempre São Paulo e Minas Gerais lograram êxito. Nós sabemos que pelos nomes de algumas pessoas, nós entendemos que circulavam naquela época pelo estado da Guanabara, né? Floriano Peixoto, presidente Prudente de Moraes, que circulava pelo nosso estado da Guanabara, Campos Salles, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Então, nem foi sempre que os coronéis ditaram a presidência da República, mas, na sua grande maioria, eles eram, sim, os mandatários. Por eles e através deles que nós tínhamos os grandes políticos assumindo a presidência da República. A primeira, vamos dizer, república, ela também trouxe características socioeconômicas. Assim sendo, o Brasil sofreu grandes transformações. Essas transformações elas foram tão importantes que talvez os resquícios nós a temos até hoje. A economia desta época, desse período, foi dependente da exportação do café. Então, o Brasil viveu anos e anos sob os auspícios da exportação do café, o que justifica a política do café com leite. O desenvolvimento industrial ficou embrionário. A indústria ela não tinha, era preciso dar um upgrade para que essa indústria pudesse alavancar. Não é desconhecido de ninguém que nós tivemos aí a Revolução Industrial, 1929 1930. Sugiro a vocês que estão dentro das salas de aula, pesquisem sobre essa Revolução Industrial, 1929 1930. Paralelo a isso, o Brasil está em meio a uma Revolução de 30. Então,
Sabem vocês que para manter uma indústria eu precisava de maquinários. Esse maquinário todo, com toda certeza, teria que vir de fora. Se os portos estavam fechados, se a contenção estava a nível internacional, não se pôde pensar nessa Primeira República alavancar este segmento econômico. Sugiro vocês que debrucem aí nos livros, nas enciclopédias, para que vocês possam saber exatamente qual o cerne da questão dessa Revolução Industrial que acabou afetando talvez acho que todos os segmentos da economia de todos os continentes. Bom, então, se esse desenvolvimento industrial ele ficou embrionário, ele só conseguiu realmente a despontar em 1931, 32, ou seja, o grande boom mesmo dessa indústria mostra de forma muito sutil a ascensão. As fábricas, nesse momento de revolução, elas traz no seu bojo os sindicatos, né? Que esses sindicatos copiam aquilo que fora apregoado com a Revolução Francesa em 1789, em que os artesãos, os menos favorecidos, reivindicaram seus direitos. Então, não diferente foi no Brasil, trazendo essa cultura do sindicato com base nos auspícios da contribuição francesa. Com a indústria surge também um grande crescimento urbano. E a maioria da população, para assumir esse seu papel, eles vão para a zona rural. E só em décadas seguintes ocorreu a urbanização dos grandes centros. Na Primeira República, nós tivemos assim algumas revoltas. Essas revoltas, elas tiveram significados. Por exemplo, que se sabe que está nos anais são exatamente 7 revoltas. Vamos lá, entre revoltas e guerras, né? Primeiro nós tivemos foi a Guerra dos Canudos, né? A segunda, revolta dos armados. A terceira, revolta da vacina. Aqui não teve ainda, né? Mas, olha só, o problema da vacina desencadeou numa revolta. Talvez a nossa revolta, ela ficou assim, vamos dizer, de forma quieta, porque nós não somos, principalmente o latino. O latino, ele esbraveja, mas aquele ditado, o cão que ladra não morde. E nós não conseguimos, é impressionante, nós não conseguimos criar um movimento para dizer estamos aqui e não vamos abrir mão do que nós queremos. Então, nós tivemos a revolta da vacina na Primeira Guerra. A revolta hoje, ela é interna, é uma revolta de cada indivíduo em função das coisas que acontecem com relação à chamada determinada vacina. A revolta da chibata, a guerra do contestado, revolta do forte lá em Copacabana, a revolta paulista que aconteceu em 1924 e também uma determinante chamada Coluna Prestes. E a gente não sabe ao certo o quanto essa Coluna Prestes ela foi significativa em função aí, vamos dizer assim, do momento em que Júlio Prestes se sagra presidente, mas que não assume em função dessa Revolução de 30.
E aí vai chegando o fim da Primeira República Velha. Surge um movimento chamado tenentismo. Olha só, tivemos os coronéis, né, que criou, vamos dizer assim, um movimento. Aí pensaram, bom, já que os coronéis puderam criar um movimento, nós que somos tenentes também vamos criar um movimento, e criou-se o tal do tenentismo, que foi um movimento de oposição. Então, já que o coronel, está bem nos dias de hoje, né? Já que o coronel é o cara que manda, e ele é a situação, nós como tenentes vamos ser o quê? A oposição. E aí? Cria o tenentismo. Esse tenentismo foi um movimento criado por jovens oficiais do Exército. Entenderam? Eu tenho o coronel e tenho os jovens oficiais do Exército. Só que observem uma coisa. Esse coronel que nós falamos não é o coronel de carreira. É o coronel, nome que se dá àquele indivíduo que tem dinheiro. E ele tem dinheiro, ele acaba tendo poder. Se ele tem dinheiro, ele tem poder. Se ele tem poder, ele é dono de terra. Se ele é dono da terra, ele, consequentemente, tem empregados. Como o voto é de cabresto, os empregados votam em quem ele quer. Coronel. Bom, aí chegam os jovens oficiais e dizem, poxa, esses caras são a situação. O que a gente vai fazer? Eles querem mandar, eles querem ser arbitrários. Vamos criar, então, o nosso movimento denominado de tenentismo, que nada mais eram do que os jovens oficiais que ingressavam nas armadas, no exército. E, arrastando-se até 1930, a crise teve o seu auge. Acontece realmente o auge. Esse auge que foi desesperador. 1930, ele chega trazendo assim no seu contexto muita insatisfação. E não se esqueçam que quem está no poder é Getúlio Vargas. E isso tudo tem a ver, porque o coronel manda. Aí chega um presidente que dá voz aos menos favorecidos. Entenderam? É esse presidente que dá voz à classe operária, à classe pobre. Então já é algo que deixa as pessoas descontentes. Contrapartida, fora do Brasil, no Brasil e aos seus arredores, nós temos aí uma revolução industrial, que é 1929, 1930, que, quer queira, quer não queira, o Brasil depende da chegada de muitos produtos de sustentação para a população brasileira. Getúlio Vargas no poder, uma pessoa que é do povo, com o povo, para o povo, e os coronéis espetando o cara, porque afinal de contas, se chegam pessoas que dão asas aos menos favorecidos, consequentemente, eu que sou o mandatário, eu estou perdendo prestígio, eu vou ter que bater de frente com esse cara. De um lado, os paulistas haviam lançado o Prestes, não é isso? Então, os paulistas queriam Júlio Prestes no poder, sem dúvida. Bom, e de outro lado, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba, lançaram Getúlio Vargas. Me tiraram do ar. Volto aqui. Lançaram, então, Getúlio Vargas. São Paulo é a favor de Júlio Prestes e Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Getúlio Vargas. Observem vocês que o estado da Guanabara não está inserido nessa política. E nesse momento, a Café com Leite, que era São Paulo e Minas, racham. São Paulo quer um presidente e Minas Gerais quer outro. Nesse momento, a política do Café com Leite estremece com a chegada de 1930. Só que, em 1930, o Prestes ganha. Ele ganha. E São Paulo se sagra vitorioso, tendo a presidência da República alguém que eles entenderam que teria que ser o presidente. Porém,
aconteceu, na época, um assassinato de um vice-presidente. Este assassinato, que acreditam, alguns historiadores dizem que foi por conta da política, outros dizem não reconhecer o motivo, enfim. Como sempre, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que aconteceu, nem por que aconteceu. Eu sei que o vice-presidente de uma dessas pessoas vem a falecer. Então, cria-se um grande tumulto na política, né? É claro, um confronto severo entre São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, e o Brasil vira aquela historinha da carochinha que, como a gente está vendo hoje. O que acontece? Estabelece a revolta. Então, aí está a revolta de 1930, com base no falecimento de um vice-presidente que ninguém sabe ao certo por que aconteceu. Só que antes desse final de eleição, o presidente era o Washington Luiz. O Washington Luiz resolve sair, porque tem que sair, né? E Prestes se torna presidente, mas impedido de assumir a presidência. O que acontece? Quem assume a presidência é, então, o nosso estadista, o considerado ditador por vários historiadores, Getúlio Vargas. Esse evento ficou conhecido, então, como Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30? A Revolução de 30 foi no momento em que o Washington Luiz termina seu mandato e tem que entregar a Júlio Prestes, a bancada entende que é inviável e, consequentemente, cria aí uma revolução e coloca no lugar como presidente Getúlio Vargas. Nesse momento, São Paulo perde o poder para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Pois bem, nesse exato momento, em 1930, acaba-se com a Primeira República do Brasil. Então, 1930, tendo a presidência da República, o nosso Getúlio Vargas encerra também, nesse momento, a Primeira República. Bom, gente, vocês estão percebendo que qualquer semelhança é mera coincidência. Autoritarismo, pobre sofrendo, as pessoas mandando, o rico assumindo uma postura de que eu sou o dono da verdade, o pobre mendigando por um auxílio emergencial. As figuras, os atores políticos, embora renovando, mas trazendo o ranço, o resquício de todos os outros, ou seja, mudam aqui os atores, mas não muda a propositura. As cartas já são marcadas, aqueles que assumem o poder já estão compromissados em ceder cargos para outros. Interessante como a gente vive 2021, o mesmo que aconteceu na Primeira República, e nós estamos na Sexta República. Como pode uma coisa dessa? Não dá. É só comecem a fazer suas comparações, e é tão interessante que a gente se perde nesse amaranhado de evidências, porque isso são evidências. Bom, então, qualquer semelhança é mera coincidência. Olha só, os coronéis, que ainda existe até hoje, o voto, que, entre aspas, não é a luz da verdade, mas acaba sendo uma determinante, né? A fome, que está aí de forma avassaladora, como aconteceu na Primeira República, a gripe espanhola, que hoje é a Covid-19, né? Ora, caso vocês queiram saber mais, eu recomendo. Vasculhem, procurem e façam um link entre a Primeira República e a Sexta República que nós estamos hoje, né? Então, da Primeira à Sexta República, quem julga é você. Se hoje nós temos coincidências, semelhanças, não sou eu que vou dizer. É a história que conta, né? São os historiadores que documentaram, e a lógica está aí.
Nada mudou de 1889 a 2021. Mudaram sim os atores, mas as características permanecem, a estrutura é a mesma. E eu tenho aqui hoje Danilo Guerra, que está no Rio Grande do Sul, e talvez por essas e outras razões que o Rio Grande do Sul seja um estado que por muitas vezes já tentou solicitar a sua retirada da Federação do Brasil. Por muitas das vezes já foi intenção, e certamente continua sendo intenção, do Rio Grande do Sul ser um país à parte. Indiscutivelmente, todos sabem o viés que Getúlio Vargas nutria pelo Rio Grande do Sul, assim como todos os seus familiares, né? Portanto, Rio Grande do Sul, muitas das vezes, pede a retirada do seu estado para que ele possa ser um país. Dessa ou daquela forma, nós estamos às 12 horas de uma segunda-feira. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com as nossas histórias, com os nossos fatos, porque falar de cultura é muito bom. Acredito que no futuro próximo a internet seja o grande vilão da nossa história, porque hoje o lugar mesmo, o espaço mesmo fica por conta da tecnologia. Estamos aqui ao meio-dia, então segunda-feira que vem, porque cada dia eu faço questão de focar um tema. Por quê? Uns interessam, outros não, e aclarar a mente é sempre muito bom. Então, nas segundas-feiras, eu estou sempre falando durante 6 semanas sobre as repúblicas. Semana que vem, segunda-feira, eu estarei falando sobre a Segunda República. Amanhã, com toda certeza, eu começo a pesquisa de as regiões do Brasil e começo falando da região norte, dos estados de Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Acre, enfim. Gente, vocês não fazem ideia. Roraima, Rondônia, mostrando a vocês que a região norte tem 7 estados e todos eles com verdadeiras características importantíssimas para a gente saber. Então, segunda-feira eu estarei falando sempre das nossas repúblicas, terça-feira, as regiões do Brasil. Quarta-feira eu tenho que falar do nosso Rio de Janeiro, porque é a cidade mais bonita do mundo. Quinta-feira eu estou agregada e concentrada com o carnaval. E a sexta-feira é o dia das minhas magistéricas, né? E terá sempre um assunto importantíssimo para colocar em pauta e sempre objeto de concurso público. Grande beijo, Alessandro, Maria do Céu, Penha Regina, Raquel França, muitíssimo obrigado. José Carlos Machini, muitíssimo obrigado pela sua presença. Danilo Guerra também, Angel, enfim, a vocês que tiveram aí toda a paciência, o carinho em poder de quando em vez dar uma espiadinha, é bom. Recomende esse vídeo para os seus colegas, recomende, compartilhe para aquelas pessoas que tenham interesse em saber da nossa história. Por quê? Se eu não sei da minha história, não há alguém que possa falar dela e me convencer de algo que não esteja criado, escrito e determinado. Fiquem com Deus, obrigado, boa semana aí. Bom estar aqui com vocês, sempre passando algo que eu acredito que seja muito importante. Amanhã eu estarei falando das regiões do Brasil, e você que é professor, segunda, terça e sexta, a festa é sua, porque se não tiver professor, não existe cultura. Se não tiver cultura, não tem um país. Um país que não valoriza o seu professor, certamente ele está fadado a não progredir, porque só há progresso se tiver realmente educação. Fique com Deus e falei, ponto. Amanhã eu espero você aqui falando sobre a região norte. Vem comigo, vem, você não vai se arrepender. Até lá, se Deus quiser, uma boa segunda-feira e que a semana só está começando. Água, sabão e gel. E aquela máscara, cuidado, cuidem-se, porque nós precisamos falar muito, conversar muito. Enfim, cultura, cultura, cultura. Um abraço para vocês.
Falei ponto, de segunda a sexta, aqui de 11 ao meio-dia. Fique ligadinho e compartilhe, porque é bom saber da nossa história. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.